Umbanda e Candomblé, diferenças e semelhanças. É uma dúvida muito frequente, assim, as pessoas me perguntam muito. Talvez esta seja uma das maiores dúvidas de quem está chegando e conhecendo agora a Umbanda, conhecendo agora o Candomblé, e sem descartar a hipótese de práticas de Candomblé mesclada com a Umbanda, práticas de Umbanda mesclada também com o Candomblé. Ainda assim, se é para definir, a Umbanda é uma religião brasileira, que quer ser brasileira, que se identifica como brasileira, ainda assim com matriz afro-ameríndia. Então a Umbanda ela tem uma raiz, uma origem africana e uma outra raiz de origem indígena, uma outra raiz de origem europeia, espírita, cristã. Ela tem tudo isso na sua base e quer ser brasileira quando ela canta os seus pontos cantados, as suas músicas, as suas letras em língua portuguesa. Ela quer ser brasileira e é brasileira quando ela elege o caboclo junto do preto velho, o encontro dessa ancestralidade negra africana com essa ancestralidade dos povos originários nos dois pilares mais fortes da sua manifestação espiritual. Ela é brasileira quando, nas suas linhas de trabalho, você encontra o caboclo, o preto velho, mas também encontra o baiano, o boiadeiro, o marinheiro, o cigano, o malandro, é toda uma brasilidade. Na prática, ela é uma religião de manifestação das entidades de incorporação para dar passe e consulta. O candomblé é uma religião afro-brasileira que faz um resgate da cultura africana. Existem muitos candomblés. O candomblé da cultura nagô, que cultua os orixás, que pode ser um candomblé nagô de Queto, onde há o culto aos orixás. Há candomblés de cultura jeje, onde se cultuam os voduns. Há candomblés de cultura Congo-Angola, onde se cultuam os inquices. Em todas as tradições chamadas de candomblé ou religiões chamadas de candomblé, há um resgate da cultura africana, de fazer as coisas como eram feitas na África. Então, no candomblé, nagô, de Queto, da cultura iorubá, de orixá, você não mistura a presença dos orixás com as entidades. O candomblé mais conhecido é esse candomblé de Queto, né? O candomblé baiano, o candomblé da Casa Branca, do Ilê Axé, Opô Afonjá, do Cantuá. Nesta tradição candomblecista, os encontros, as reuniões acontecem num local chamado de barracão ou terreiro. Pode ser chamado também de ilê. Todo encontro é uma festa onde os orixás incorporam no candomblé. Os orixás incorporam para trazer o seu axé, para trazer a sua força, o seu poder de realização para as nossas vidas, e os orixás incorporados, eles não dão consulta. Então, o sacerdote do candomblé, o babalorixá, ou a sacerdotisa de um candomblé, a ialorixá, eles dão consultas desincorporados por meio do Merindilogum, que é o jogo de búzios, ou do Opeleifá, que é o jogo de Ifá. É ali que acontece uma consulta e uma orientação. O candomblé é uma religião iniciática, onde, para que alguém faça parte, tem que passar antes por um ritual de iniciação. É um ritual de recolhimento, onde a pessoa se recolhe num quarto chamado camarinha e ela fica alguns dias ali tomando banho com ervas específicas, comendo comidas específicas, fazendo rezas específicas para o seu orixá e outros fundamentos mais internos de uma roça, de um terreiro, de um ilê, de candomblé. Ali a pessoa vai ser preparada, vai passar por um ritual de morte e nascimento, morrer um eu antigo para nascer um eu novo, que é o filho daquele orixá que vai se manifestar, e a saída dele vai ser uma festa. Então tem que preparar essa festa, preparar esse recolhimento. Isso tudo faz parte da estrutura de um candomblé. Na Umbanda, o médium que entra para a Umbanda, geralmente ele passa
por um desenvolvimento mediúnico para incorporar suas entidades. Ele costuma trabalhar como Cambone no terreiro para conhecer esse universo. A Umbanda é uma religião que tem um ritual de atendimento público. Então, nos terreiros de Umbanda, é muito comum terem os dias de sessão, os dias em que os médiuns se reúnem para incorporar as entidades, os espíritos. Pode haver incorporação ou não de orixá, mas o grande objetivo é incorporar as entidades, os caboclos e caboclas, pretos velhos, baiano, boiadeiro, a criança, o Exu, a pombagira. Eles vão incorporar para dar um passe, uma consulta, vão incorporar para orientar as pessoas. Então, Umbanda e Candomblé têm em comum o culto aos orixás, mas a maneira como os orixás são cultuados no Candomblé é diferente da maneira como os orixás são cultuados na Umbanda. Há toda uma outra tratativa, uma ritualística diferente, uma interpretação. Até quando há incorporação de orixá na Umbanda, é diferente da incorporação de orixá no Candomblé. O relacionamento com os orixás na Umbanda é diferente do relacionamento com os orixás no Candomblé. Uma parte da Umbanda veio de um espiritismo de linha, espiritismo de Umbanda, e uma outra parte da Umbanda veio da Macumba. E a Macumba carioca, que tinha uma origem banto, ela passou a cultuar os orixás à maneira das forças da natureza, que são os inquices. Então a Umbanda herda da Macumba uma interpretação e um entendimento dos orixás enquanto forças da natureza. A Umbanda idealiza um sistema chamado 7 linhas da Umbanda, onde ali se organizam os orixás. Então, para cada uma das 7 linhas da Umbanda, você tem um pai e uma mãe orixá. No entanto, dentro dos riscados, dos diversos riscados das Umbandas, existe uma pluralidade de formas de praticar Umbanda. Há uma Umbanda que tem uma raiz mais africana, como a Umbanda Omolocô, a Umbanda de Almas em Angola, a Angolinha, a Umbanda mista, a Umbanda trançada, que tem uma raiz mais africana e que se aproxima ou de uma raiz iorubá ou de uma raiz mais banto. E há outras formas de praticar Umbanda mais espíritas, ou mais católica, ou mais xamânica. Então há uma liberdade muito grande de maneiras de praticar Umbanda. Isso gera uma pluralidade, uma diversidade de Umbandas, assim como também há uma diversidade de candomblés, uma pluralidade de candomblés. Por isso, o assunto requer muita dedicação, muito estudo. É por isso também que eu sou ministrante do mais importante curso para a religião Umbanda, que é o curso de Teologia de Umbanda, ministrado por mim desde 1999 e desde 2010 na plataforma Umbanda EAD. Para a gente entender essa complexidade da Umbanda e do Candomblé, nós precisamos de muito estudo, de muita dedicação. São religiões distintas, maneiras distintas de entender a realidade, de fazer a leitura do relacionamento com o sagrado. E são religiões maravilhosas. Ambas as religiões são maravilhosas, todas as religiões são maravilhosas, porque são rios que conduzem ao mesmo mar da criação, esse oceano de perfeição, da eternidade em nossas vidas. Então eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho aqui da Umbanda e do Candomblé. Você guarda na sua mente, Umbanda e Candomblé têm em comum a mediunidade de incorporação. Umbanda e Candomblé têm em comum a presença dos orixás, mas a incorporação na Umbanda é diferente da incorporação no Candomblé. A iniciação na Umbanda é diferente da iniciação no Candomblé. O relacionamento com os orixás na Umbanda é diferente do relacionamento com os orixás no Candomblé. No Candomblé, cada ritual é a presença dos orixás para uma festa e trazer o seu axé. Na Umbanda, cada ritual é uma sessão pública de atendimento, em que os médiuns incorporam, e geralmente numa sessão de Umbanda, numa gira de Umbanda, num ritual de Umbanda, os médiuns estão ali para incorporar as suas entidades dentro de um ritual.
Esse ritual costuma ter uma saudação à esquerda, Exu e Pombagira, um ritual de defumação, um canto e ritual para abrir os trabalhos espirituais, um canto e um ritual para bater cabeça para os orixás donos da casa, a louvação às 7 linhas da Umbanda, a louvação aos orixás e chamada de uma linha espiritual. Então, se vai chamar caboclo, todo mundo incorpora caboclo, e o caboclo ali, os caboclos incorporados vão atender as pessoas, conversar, dar passe, dar uma consulta, até o último consulente, quando termina, então canta a retirada dessas entidades, desincorpora as entidades e fecha o trabalho espiritual. Assim é um ritual de Umbanda, que costuma ser sempre uma sessão caritativa, onde as pessoas são convidadas ali para participar e fazer parte dessa religiosidade, dessa espiritualidade brasileira tão maravilhosa, né? Tão encantadora. Então, muita gratidão, espero que assim eu possa contribuir para ajudar a gente a entender. Dentro dos vários candomblés, você tem o candomblé de caboclo, o candomblé Congo-Angola, que cultua inquices, são divindades de origem do Congo e de Angola. E no tambor de Mina, no Maranhão, é um candomblé jeje, que cultua os voduns. E aí a gente vai entendendo, porque na dinâmica dos voduns também tem os encantados, que lembram as entidades e que incorporam juntos. E no candomblé de caboclo ou no candomblé Congo-Angola, além dos inquices, também se incorpora o caboclo, o que guarda grande semelhança com essa macumba que vem do Rio de Janeiro. Isso é um pouquinho, só um pouquinho a degustação dessas tradições assim pra gente. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.